Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Esse vídeo é para você que quer saber um pouco mais sobre o tratamento do câncer de bexiga, em particular para aquelas pessoas que foram diagnosticadas com câncer de bexiga invasivo da musculatura e que precisam entender um pouco mais sobre quando é necessário a preservação, quando é possível a preservação da bexiga ou quando é necessário a retirada total do órgão. Infelizmente é uma cirurgia ainda muito mutilante. Para você que está assistindo esse vídeo gravado, você pode acessar aqui embaixo da descrição a lista das perguntas que vão ser feitas durante esse nosso bate-papo. E eu espero que essas informações sejam úteis para você poder aproveitar um pouco mais a sua consulta médica e tomar uma decisão mais esclarecida a respeito do seu tratamento. Eu sou o Bruno Benigro, urologista e oncologista, médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz em São Paulo e um dos membros do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. Do meu lado, meu amigo aqui, parceiro de cirurgias, Dr. Paulo Maron, também urologista, oncologista, membro do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia e também membro urologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz aqui em São Paulo. Paulo, prazer receber você novamente aqui. Prazer, mais um vídeo aí com você. Maravilha. Então, gente, a ideia hoje, então, é primeiro explicar para vocês do que nós vamos falar. Primeiro, existe uma linha divisória entre as pessoas que foram diagnosticadas com câncer de bexiga. Então, nós dividimos a doença em superficial e a doença profunda. Paulo, explica qual é o critério que o paciente, que quem está nos assistindo tem que ver para saber se a doença dele é superficial ou se é uma doença profunda da bexiga. Bom, é importante saber a conformação da bexiga. Ela é um órgão oco, um órgão esférico, né, digamos assim, de fato parece uma bexiga, e a gente tem as camadas internas até a camada externa. A gente tem que se atentar à invasão da musculatura. É a musculatura que contrai a bexiga, que faz aquela função de eliminação da urina. É ela que é importante a gente se atentar na hora que a gente faz uma raspagem e ver a invasão da doença. Se for superficial, vai estar acima dessa área, se for profundo, vai estar invadindo essa área ou um pouco mais. Perfeito. Então, essa é a primeira informação importante que você tem que ver no seu laudo da bexiga, da raspagem da bexiga. Perguntar para o seu médico: doutor, qual é a profundidade do tumor da minha bexiga? Ele invadiu a musculatura? Essa é a primeira informação. A segunda informação importante é qual é o tipo de câncer de bexiga. 95% dos cânceres de bexiga são do tipo tumor urotelial, ou seja, eles nascem na própria bexiga. Mas 5% dos casos pode ter origens diferentes. A gente não vai falar desses 5% dos casos. Nós vamos falar hoje aqui dos 95%, né, que é a grande maioria, que são os tumores uroteliais. Para os tumores superficiais, o tratamento padrão é a raspagem, que é a RTU de bexiga, com ou sem a aplicação da BCG, que é uma espécie de vacina que é aplicada dentro da bexiga. Hoje nós não vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre os casos de pacientes que tiveram a musculatura invadida da bexiga. Paulo, para situações como essa, qual que é o tratamento padrão que é aceito no Brasil e no mundo como a melhor forma e a melhor chance de cura para o tratamento do câncer de bexiga invasivo? Para agravar, então, basicamente, a gente tem como tratamento padrão de tratamento da doença que invade a musculatura a retirada completa da bexiga, chamada de cistectomia radical, onde a gente retira a bexiga por completo. Nos homens, a gente retira a próstata e os gânglios da região, e nas mulheres, a gente tira os órgãos anexos da região ginecológica e a bexiga concomitantemente, além dos linfonodos. Perfeito. Lembrando que essa cirurgia ela é feita junto com uma quimioterapia. Então, em geral, o paciente faz uma quimioterapia 1 a 2 meses antes da cirurgia e faz a cirurgia com a retirada dos gânglios. Então, é um tratamento com duas modalidades, duas estratégias de tratamento. Só que, claro, retirar a bexiga, Paulo, longe de ser uma cirurgia fácil e muito menos uma cirurgia de recuperação agradável para os nossos pacientes. Então, a gente tem um problema. Por um lado, a doença é extremamente agressiva e a necessidade de fazer um tratamento também agressivo. Por outro lado, um potencial de impacto muito grande na vida desses pacientes, né? E pensando nisso, o que nós médicos de diversos centros no mundo já podemos oferecer como uma alternativa a essa retirada total da bexiga? Tá, a gente começou a falar sobre a preservação da bexiga. Se é uma cirurgia que realmente é uma cirurgia grande, que pode ter complicações significativas, que impacta muito na qualidade de vida, por que não a gente tentar preservar a bexiga e complementar o tratamento com outras coisas, né? Então a gente tem hoje um protocolo de preservação de bexiga que se associa a uma radioterapia e o uso de quimioterápicos. Isso
nos últimos anos veio crescendo muito, nós temos dados mais robustos de grandes estudos mundiais e que está trazendo resultados animadores. De fato, a gente também se anima muito com isso, mas lembrar, o tratamento padrão ainda é a cistectomia radical, a retirada completa de forma cirúrgica dessa bexiga. Inclusive hoje nós estamos aqui, um dos hospitais aqui que nós trabalhamos, para executar exatamente uma cirurgia de retirada da bexiga num cenário de resgate. Por quê? Porque é o nosso paciente que tem 71 anos, há 2 anos atrás ele descobriu um câncer de bexiga que era invasivo da musculatura. Na ocasião, ele e a equipe médica, nós optamos por não retirar a bexiga desse paciente. Ele foi submetido à quimioterapia junto com a radioterapia. Na época, o tumor regrediu, nós fizemos exames de controle que mostravam, e tanto exames de imagem quanto a cistoscopia, que mostravam que o tumor tinha sumido. Mas esse acompanhamento ele tem que ser por pelo menos 5 a 7 anos. E, no final do ano passado, uma lesão pequena na parte direita da bexiga dele, mostrada pela ressonância magnética e confirmada por uma nova raspagem, mostrava que ainda existia tumor dentro da bexiga. Bom, nesse cenário não foi mais possível mantê-lo nesse protocolo de preservação e nós abortamos essa estratégia e indicamos a cirurgia de retirada da bexiga com a cirurgia robótica. A gente pode falar um pouco sobre as vantagens dessa técnica operatória. Então, esse nosso paciente de agora, ele representa 25% das pessoas que optam pela preservação da bexiga, mas que infelizmente acabam tendo que retirar esse órgão tão importante, Paulo. Então, antes de passar para a cirurgia propriamente dita, fala para a gente quem são os candidatos, né? Quem que pode considerar fazer uma cirurgia de preservação de bexiga? Quais são os critérios que quem está nos assistindo pode olhar e falar assim, poxa, será que eu posso preencher esses critérios e até questionar meu médico se eu posso ou não seguir nesse caminho? Tá. Bem simples e resumindo, tentando enumerar. Primeiro, você não pode ter uma lesão muito grande. O seu câncer, sua doença não pode ser uma lesão extensa na bexiga, normalmente 3 a 4 centímetros. Exato. 3 a 4 centímetros. A gente não pode ter múltiplas lesões, porque não adianta também eu ter uma parte da bexiga com doença, outra parte. Não tem como eu simplesmente preservar essa bexiga. Muita doença para eu confiar no tratamento desse nível, né? Além disso, se a gente tem o carcinoma in situ, acho que a gente tem que ter muita atenção, que é uma espécie de tumor da bexiga, em que ele pode estar associado com esse que o Bruno falou, que é o urotelial, que é o mais comum, que nasceu da bexiga, 95% das vezes. Só que o carcinoma in situ ele pode vir acompanhado dessa lesão. E quando ele vem acompanhado, é temeroso você fazer um tratamento de preservação desses moldes. Perfeito. E adiciono também cenários em que o tumor já é tão profundo e que ele provocou uma dilatação do rim, né? A urina já não está conseguindo escoar do rim para a bexiga, nós chamamos isso de hidronefrose. Então você pode procurar aí no laudo dos seus exames a palavra hidronefrose, lesões múltiplas. Então esses cenários, os pacientes não são bons candidatos para preservação. Só para você ter uma ideia, se eu faço um tratamento de preservação com pessoas que têm essas características, 60% delas acabam retirando a bexiga em 2 anos. E se eu faço uma boa seleção dos pacientes que não têm essas características, eu consigo diminuir esses índices de cirurgia para retirada da bexiga para 12%, 16%. Então, ainda não é a solução completa de todos os problemas, mas sim, o segredo é a seleção. Para você conseguir os melhores resultados, é importante compartilhar com seus médicos todas as informações e entender que essa não é uma receita de bolo que cabe para todos os pacientes. Então, é preciso muita individualização nessa hora. Bom, Paulo, então acho que ficou claro, o tratamento padrão ainda é retirada da bexiga, mas em situações especiais nós podemos preservar. Uma vez que nós decidimos, como nesse nosso paciente de agora, retirar a bexiga, a próxima pergunta é, bom, o que você vai colocar no lugar da bexiga, né? Vai reconstruir a bexiga ou não? Vai fazer aquela cirurgia de bolsinha que nós médicos chamamos de Bricker. Então, para quem está nos assistindo, quais são essas duas principais opções? Quando a gente retira a bexiga, como ela é um órgão único, é insubstituível, né, do ponto de vista real. A gente não tem como ter uma nova bexiga no nosso corpo, porque ela só tem uma, em cada um só tem uma, né? Então você poderia, por exemplo, tirar a bexiga, colocar os canais do rim para fora em algum local, né? Não poderia deixar nada para dentro da barriga, porque ia ficar vazando urina para dentro da barriga, não faz sentido. Não faz sentido, não é possível isso. Então deveríamos colocar para fora. Só que percebemos que fazer isso era muito ruim, a recuperação, o paciente não tinha mais qualidade de vida. Então, nós decidimos avançar
nessas técnicas cirúrgicas e descobrimos que o intestino poderia ser um excelente substituto para a bexiga. Tanto para uma reconstrução interna, que a gente chama de neobexiga, a gente simula uma nova bexiga, né? A gente reconstrói o intestino em um formato mais cilíndrico mesmo e coloca esses canaizinhos lá dentro, ou a gente pode colocar também um pedaço de intestino para fora da barriga, uma espécie de colostomia, mas que sai urina, né? A gente que é a urostomia. Urostomia. Né? A gente coloca a bolsinha para fora para que a urina escoe para fora, né? De uma maneira mais confiável do que você simplesmente colocar os canaizinhos na barriga. Perfeito. Bom, interessante porque essas duas técnicas elas dependem de várias questões. Primeiro, se o paciente vai optar pela neobexiga, ele precisa ter a capacidade de esvaziar esse reservatório. Por quê? A bexiga ela tem duas funções, ela é um reservatório e ao mesmo tempo ela é uma bomba, né? Reservatório guarda água e bomba na hora que ela quer esvaziar. Só que quando eu reconstruo a bexiga com a parede do intestino, eu só consigo recuperar a função de reservatório. Ela não consegue esvaziar. O cérebro não tem mais o controle sobre a bexiga. Então o paciente necessariamente tem que passar a sonda 3, 4, 5 vezes ao dia para esvaziar esse reservatório. Você pode imaginar que isso não é tão agradável, não é muito prático para algumas pessoas. Então a desvantagem da reconstrução da bexiga, a vantagem é você não usa nenhuma bolsinha por fora. A desvantagem é que você vai precisar manipular o reservatório mais vezes durante o dia. Já as pessoas que optam pela bolsinha podem olhar aquilo como uma desvantagem inicial de ter que usar uma bolsinha, né, aqui por baixo da camisa, mas porém é um sistema de drenagem que é praticamente automático. O trabalho que ele vai ter ou ela vai ter é simplesmente esvaziar aquela bolsinha de urina, né, no sanitário quando estiver cheia, sem ter nenhum contato com a urina. Então, depende muito como cada um enxerga essa problemática, né? Só lembrando, né, que a decisão de escolher uma ou outra tem a vontade do paciente, mas também tem a decisão clínica. A gente tem que ter alguns critérios, especialmente paciente muito idoso, que já tem grandes problemas de saúde, que a gente quer fazer uma cirurgia um pouco mais rápida, né? A gente não tem que pensar primordialmente nessa reconstrução para uma bexiga interna, porque ela também aumenta tempo de cirurgia, aumenta a chance de complicações. Então a gente tem que selecionar bem o paciente de acordo com critérios clínicos, se o rim funciona bem, entre outras coisas. Não adianta eu só querer, a gente tem que ter uma decisão conjunta, paciente, médico e condições clínicas para poder escolher qual dos dois a gente vai fazer. Exatamente. Bom, então falamos aqui de terapia de preservação da bexiga, que é uma boa opção, mas 25% das pessoas que optam por essa estratégia acabam em algum momento precisando ter a sua bexiga removida, como é o caso do nosso paciente. Uma vez que nós optamos por remover a bexiga, existem duas opções: criar a bolsinha, que fica drenando fora, ou reconstruir a bexiga, que é um reservatório interno. Dessa forma o paciente não precisa usar a bolsinha, mas novamente essa estratégia também não é para todos os pacientes, é preciso ter critério. Bom, a técnica que nós usamos para fazer a cirurgia de hoje foi a cirurgia com a robótica, né? Por estudos já demonstrarem a superioridade da cirurgia robótica em termos de uma recuperação mais rápida do paciente, menor sangramento, menos dor no pós-operatório e um retorno mais rápido para casa. Em termos de resultados finais, a chance de cura... Em especial nesse caso, né, Bruno? Que a gente já fez a radioterapia. Radioterapia, fez aqui um paciente já politratado, um paciente que já está mais idoso. A gente quer fazer uma cirurgia ainda mais preservadora, a gente quer fazer uma cirurgia rápida e com qualidade. Então, acho que a robótica traz... A robótica é super bem indicada nesse caso, né? Até pelo menor risco de sangramento, por tudo que você pontuou. Então, não quer dizer que a cirurgia aberta perdeu o seu espaço, longe disso. É uma cirurgia eficaz. Em termos de chance de cura, ela é semelhante aos dados de cura que nós obtemos com a cirurgia robótica, claro. Então, não existe nenhum estudo na literatura médica mostrando que fazer a cirurgia com robótica aumenta a chance de cura do paciente. Porém, a recuperação e as taxas de complicações, elas são menores com essa estratégia de tratamento. Bom, Paulo, eu acho que a mensagem final aqui, meus pontos que eu destaco, né, é dizer que, a maioria das pessoas descobrem o câncer de bexiga no estágio superficial, 30% a doença já é invasiva, nem todos precisam ter sua bexiga removida de forma imediata. A terapia de preservação com quimioterapia, raspagem e a radioterapia, ela é uma opção para casos selecionados. Uma vez que a doença volta, a cirurgia ainda é uma alternativa segura, mas com taxas e com nível de dificuldade um pouco maior, e a forma de reconstruir a bexiga vai depender de características do paciente, da doença e da experiência
da equipe cirúrgica. Paulo, queria ouvir suas recomendações finais e deixa também seus contatos para quem quiser te encontrar aí nas redes sociais. Bom, acho que você resumiu muito bem, né? Eu deixaria o recado mais do ponto de vista da doença em si, né? A gente sabe que o câncer de bexiga tem relação direta com o cigarro, então evitem o fumo, o cigarro, o tabagismo, diminuam que se possível. E se tiver o diagnóstico de câncer de bexiga, não hesite em fazer um acompanhamento adequado, porque muitas vezes a gente consegue fazer um acompanhamento, evitar uma evolução da doença, evitar que a doença progrida, porque a gente seguiu os tempos adequados. Então é importante que vocês tenham essa percepção. Então, para falar meus contatos, né, a gente fala em rede social, @dr.paulomaron, e a gente pode também se encontrar no www.iurooncologia.com.br e também através de meu nome, Dr. Paulo Maron, no Google. Vocês vão achar informações também, bastante coisas interessantes sobre o nosso time. Maravilha. Bom, você que já me acompanha há algum tempo, mais uma vez é um prazer a sua audiência. Eu sou Bruno Benigno, no Instagram eu estou como @dr_de_doutor, tracinho embaixo, Benigno, ou então no site do Iuro, como o Dr. Paulo já mencionou, ou no Google, basta colocar Dr. Bruno Benigno, tem lá todos os meus canais de comunicação, fica muito mais fácil tirar suas dúvidas. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de colocar seus comentários aqui, mande sugestões para próximos vídeos, vai ser um prazer compilar essas informações e trazer isso para você de uma forma muito objetiva. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Mais uma vez eu agradeço a atenção e é um prazer para nós do Instituto de Urologia dedicar um tempo aqui para promover informações relevantes a todos que nos procuram. Um abraço, até a próxima.